Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 13 de fevereiro de 2023, nessa segunda-feira, estamos na sexta semana do tempo comum, e o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que dizer do evangelho de hoje para o início dessa nossa semana? Viu? Nosso querido escritor libanês, viu? Khalil Gibran, que nasceu em 1883 e morreu em 1931, dizia o seguinte: Não digais encontrei a verdade. Dizei de preferência encontrei uma verdade. Nenhum homem poderá revelar-vos nada senão o que já está adormecido na aurora do vosso entendimento. O astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço, mas não vos poderá dar sua compreensão. Porque a visão do homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós se mantém só no conhecimento de Deus, assim cada um de vós deve ter sua própria compreensão de Deus e sua própria interpretação das coisas da terra. Isso não significa que cada um de nós vai construir um Deus à sua imagem e semelhança, mas significa que a nossa compreensão de Deus só pode ser dentro do mundo em que nós vivemos, dentro do espaço que nós temos, dentro das realidades que nós temos. A minha experiência de fé, ela está condicionada a essa época em que a gente vive. Está condicionada ao país em que eu estou, à família que eu tive, à religião na qual eu pertenço, viu? E a partilha de algumas experiências de fé que eu fui recebendo no decorrer da minha vida e da minha história. Então, as nossas experiências de Deus, a gente tem uma verdade de Deus. Eu não sou capaz de dizer quem é o Deus verdadeiro. Eu tenho somente condições de dizer alguma verdade de Deus que no decorrer da vida eu fui aprendendo, que eu fui entendendo, que eu fui percebendo e que outros foram partilhando comigo. A vida ela não é uma coisa muito simples, muito tranquila e muito fácil de viver, né? Oswaldo Montenegro, ele, que é um artista que eu gosto muito, dizia que ele não nasceu com o dom da vida, né? Tem gente que nasce com o dom da vida, tudo é muito intenso, muita coisa. Eu já acho que a vida é sempre uma grande dificuldade e eu sempre tive muitas dificuldades com muitas realidades da igreja. Eu sempre sofri e nunca suportei muito quando eu vejo que Deus é instrumentalizado, como Deus é usado, quando o nome de Deus é usado para em benefício próprio. Já pedi para largar de muitos lugares quando eu vejo que Deus é só mais uma fonte de renda para que as pessoas tenham aquilo que quer, tenham aquilo que deseja, tenham aquilo que dá lucro para si mesmo. O Evangelho nos leva a essa reflexão, né? Nós estamos com Jesus está num confronto violento já com as autoridades religiosas e eles querem um sinal. Pedir um sinal para Deus é sempre colocar Deus à prova, instrumentalizar Deus. Pedir que Deus não me dê um sinal significa que eu quero dominar Deus.
Eu quero controlar Deus, eu quero colocar Deus para me servir ou servir a minha vontade, o meu desejo. Me dê um sinal. Numa outra parte, Jesus faz memória de Jonas. Mas aqui não, aqui é direto mesmo, porque a linguagem de Marcos, ela é direta. Olha, há uma tensão, uma dificuldade, eles não estão contrariados com Jesus, estão querendo colocar Jesus à prova, estão querendo perseguir Jesus, estão perseguindo Jesus, e agora, para colocar Jesus à prova, queremos um sinal, queremos que você prove que você é o que você é. Viu? Queremos que você nos convença. E por que Deus não prova para nós que Ele existe? Porque Deus não quer nos obrigar a acreditar nele. Deus não quer nos obrigar. Por isso que a história da fé cristã e da fé judaica, judaico-cristã, e a história da Bíblia, a gente tem um Deus muito respeitoso, muito carinhoso, e Ele nunca é bruto, Ele nunca interfere diretamente na vida. Ele sempre interfere através de outras pessoas com muita delicadeza, com muito carinho, com muito respeito. E Deus também, quando se manifesta, Ele sabe para quem se manifesta. O ressuscitado, por exemplo, não se manifestou para qualquer um. O ressuscitado, por exemplo, não foi aparecendo para qualquer um. Ele não foi atrás de Pilatos, não foi atrás dos fariseus, doutores da lei, ele não foi atrás dos discípulos de João Batista, ele foi atrás dos seus. Viu? Ele se manifesta a Maria Madalena, que o acompanhou na cruz. Ele se manifesta aos discípulos, aos apóstolos, no mundo em que eles estavam, pescando novamente. Ele interfere na caminhada dos discípulos de Emaús, com muito respeito, se aproxima, bate um papo, papeia, né? Eu aprendi a usar essa palavra recentemente, viu? Graças a uma amiga minha. Viu? Papear faz bem, é terapêutico papear, né? E aí ele vai mostrando esse Deus que ele não se submete à nossa arrogância religiosa de querer dizer o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer. É uma ilusão quando a gente pensa que nós somos os bons conselheiros de Deus. Nós não somos conselheiros de Deus, nem podemos ser. Nós somos homens e mulheres que precisam de Deus e às vezes Deus precisa de nós para que essa nossa história esteja em comunhão com a realidade de Deus, com o mundo dele, com o reinado dele, e isso numa relação de paternidade. E por isso que Jesus desiste, entra no barco e vai para outra região, porque Jesus não se submete a essas situações. Nós que às vezes perdemos a paciência com Deus e temos essa tentação de querer enquadrar Deus dentro daquilo que eu quero, e não é assim, não é assim. Até porque a vida ela é longa, ela não é uma coisa só, né? Aquilo que você está vivendo hoje pode ser que daqui a uma semana seja outra coisa. Aquilo que você está sentindo hoje pode ser que daqui a uns dias você sinta outra coisa. As pessoas que estão fazendo parte da sua vida hoje pode ser que daqui a uns dias não faça mais. Então a gente vive nesse mundo dinâmico. A fé ela é dinâmica. A história ela é dinâmica, a convivência ela é dinâmica e a gente vai fazendo escolhas na vida, né? A gente vai escolhendo o modo de viver, as fases. Teve uma época que eu gostava muito de sair para conversar, conviver, estar perto de gente. Hoje eu não faço isso mais, nem quero. Prefiro ficar na solidão e na tranquilidade da minha casa, eu com as minhas ideias, meus pensamentos, minhas orações, e me preparar para oferecer alguma coisa maior e melhor. Mas peço a Deus que abençoe a todos nós, que não tenhamos a tentação de colocar Deus à prova, mas pelo contrário, que a gente não viva nessa relação de que Deus também está nos colocando à prova, que a nossa convivência com Deus seja na lógica do amor, da mútua ajuda, da convivência familiar, paternal, na lógica do amor acima de tudo, que gera vida, que não mata, mas que salva, sempre perdoa. Um abraço e até mais.